Pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui junto com vocês. Eu agradeço por sua atenção, pelo seu carinho. E eu sinceramente espero que aquilo que eu vou compartilhar com vocês que seja útil, que possa lhe ajudar. Eu começo lhe perguntando: se você se depara com uma pessoa andando numa via pública, ou até mesmo dentro de um luxuoso veículo, uma pessoa que aparentemente é elegante, uma pessoa que caminha com passos firmes, geralmente nós chegaremos à conclusão de que se trata de uma pessoa próspera, livre, independente, autônoma. Nós percebemos, pelo menos eu noto, que quase sempre nós confundimos a prosperidade com riqueza material, com a elegância do corpo. E quase sempre nós somos cegos em perceber quantos grilhões, quantas prisões nós nos encontramos imersos. Quantas limitações. Eu quero compartilhar com vocês, sob a minha ótica, algumas limitações que nem sempre são focadas no dia a dia. Limitações físicas, psíquicas, sociais, que de forma direta ou indireta influenciam o nosso caminhar, influenciam o nosso viver, a ponto de não só restringir a nossa liberdade, como também limitar o nosso caminhar no dia a dia. Eu quero compartilhar com vocês algumas limitações, por exemplo, física ou psíquica, como a loucura. A loucura que às vezes nos impede de forma permanente ou transitória, parcial ou total, de exercer ou de trazer para as nossas próprias mãos as rédeas de nossas vidas. Pessoas que perdem o controle de reger os seus próprios passos de forma total ou parcial, transitória ou permanente. Eu quero também falar um pouco com vocês sobre algo que dificulta o nosso caminhar, que de certa forma impede que vivamos de forma plena e que também dificulta que sejamos úteis no dia a dia, no interesse comum. E quando eu falo aqui do analfabetismo, talvez muitos desconsiderem essa limitação que nos é imposta, mas quando se fala em analfabetismo, eu vou tocar tanto no analfabetismo absoluto, o analfabetismo funcional e o analfabetismo político. E nós, pelo menos eu tento, espero conseguir, chamar a sua atenção para que nós temos e desfrutamos de poder e devemos e podemos contribuir não só para que a nossa vida seja plena, mas que possa também contribuir no dia a dia. E também uma limitação que predomina hoje, que influencia negativamente o nosso caminhar, que é a tolice e a idiotia. Quando eu falo sobre idiotia, eu não estou me falando sobre uma enfermidade psíquica, uma doença mental. Aqui eu estou falando a respeito da idiotia que decorre do fato de que, embora tenhamos condições de caminhar plenamente, de exercer o controle sobre a nossa vida, nós abdicamos desse poder e às vezes nos iludimos por narrativas, por preconceitos e caímos, na maioria das vezes, em certas falácias por ingenuidade, por inocência e talvez até mesmo por renunciarmos à capacidade de despertar, porque aquele sono nos está sendo favorável. E é claro que eu não poderia deixar de dizer sobre a idiotia útil, aquilo que muitos se referem ao ser humano como um idiota útil. A loucura, de fato, representa uma limitação.
uma restrição que possa ser, como já dito, temporária, transitória, total ou parcial, mas o louco, ele encontra muita dificuldade, seja de forma permanente ou transitória, em não entender o ambiente em que ele vive e não compreender até mesmo as regras sociais. E pior, ele não consegue gerir os seus próprios atos. Repito, de forma permanente ou parcial, de forma transitória. E assim, ela não percebe, algumas vezes, também aquilo que é certo, aquilo que é errado. Nós podemos até mesmo falar de que a loucura nos leva à perda do livre-arbítrio, da nossa liberdade de decidir por conta de uma doença mental, de uma doença psíquica. Não resta dúvida que a loucura nos impede, em alguns casos, aniquila a nossa capacidade de andar, de caminhar, de sermos livres. Tanto é verdade que muitos são até mesmo reclusos, internados em hospitais psiquiátricos. Agora, uma questão social de vital importância é o analfabetismo. E nós nos deixamos vitimar por esta questão social. O analfabetismo absoluto é aquilo que leva a pessoa, ou impede que a pessoa saiba ler e escrever. Ora, uma pessoa que não sabe ler e escrever, ela sofre inúmeras limitações. Eu vou citar, por exemplo, apenas uma, a título de elucidação. A pessoa que não sabe ler, que não sabe escrever, ela não tem condições de obter uma habilitação para conduzir o veículo. Como que ela conseguirá adquirir uma carteira nacional de habilitação? Uma pessoa analfabeta, que não saiba ler, escrever, ela também enfrenta muita dificuldade, porque o analfabeto, ele encontra dificuldade, em alguns casos até mesmo impossibilidade de fazer cálculos, até mesmo simples. Imaginemos os cálculos complexos. Então essa pessoa, ela desfruta de limitação. E quem sabe se lhe fosse oferecido, proporcionado uma educação, uma atuação mais presente, efetiva do Estado, ele, por conta desta dificuldade, ele estaria muito mais habilitado a conduzir os seus próprios passos. O analfabeto funcional, quando eu me refiro ao analfabetismo funcional, é a pessoa que, embora saiba ler e escrever, ela tem muita dificuldade de entender e interpretar aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo manifesto, aquilo que se encontra num texto. Ele, por essa dificuldade em interpretar textos, ela também tem dificuldade em fazer contas complexas, raciocínios mais complexos, e ela se torna também vítima de um ambiente social que não lhe favoreça, pelo menos de forma imediata, condições para que ela possa desenvolver a capacidade intelectiva, racional. E analfabeto político? O analfabeto político é aquele que, embora saiba ler e escrever, e em alguns casos até mesmo saiba interpretar, mas não conhece a importância das instituições. Ela desconhece até mesmo seus direitos, seus deveres, e ela não percebe o tanto que o seu atuar é muito importante para que nós materializemos uma democracia real e efetiva. Ele não tem noção a respeito da importância dos seus passos, do seu caminhar. Repito, mesmo que saiba ler, escrever ou até mesmo interpretar, por não saber o funcionamento do sistema político, por não abandonar a inocência,
a ingenuidade, ela, por desconhecer os seus direitos e deveres, é claro que ela se torna vítima da sua própria incúria ou até mesmo vítima do ambiente social em que vive. Portanto, ela, de forma imediata ou imediata, ela sofrerá as consequências da sua ignorância. Da mesma forma que a loucura, o analfabetismo nos leva, de certa forma, à cegueira, à ignorância. Em alguns casos, de forma involuntária, noutros, de forma inconsciente. E não podemos esquecer que muitos também, de forma conscientes, se deixam levar por ilusões para satisfazer os seus interesses exclusivos, mesmo que outros sofram, outros passem por dificuldades sociais. O analfabetismo absoluto, o analfabetismo funcional e político nos leva a caminharmos de forma cega e a qualquer momento nós podemos cair no abismo. Agora, o tolo, o idiota. Quando eu falo sobre tolice, sobre idiotice, eu não estou apontando o dedo de forma a denegrir o caráter, a personalidade dessa ou daquela pessoa. Na verdade, o tolo, o idiota, ele pode muito bem conhecer, saber ler, escrever, interpretar textos, mas ele é vítima da ingenuidade, é vítima da inocência, em alguns casos, e até mesmo vítima da sua condição marginal, do seu deslocamento do ambiente em que vive, podendo ser assim facilmente manipulado. O tolo e o idiota, quando nós nos referimos a esta ou aquela pessoa, não nos estamos referindo a ela no estado permanente, porque todos nós, sem exceção, de alguma maneira, em algum momento ou em vários momentos, somos tolos e idiotas. Quem já não cometeu erros, equívocos, totalmente assim injustificáveis, por falta de quê? De zelo, de atenção, de cuidado. Agora, existem inúmeras pessoas e predomina aquelas pessoas em que, muito embora às vezes tenha consciência, saiba interpretar, vivem, alimentam tolices e idiotia. Isso também não limita apenas, não restringe apenas o seu caminhar, mas também prejudica o interesse de toda a sociedade. E certamente você já tenha ouvido falar sobre o idiota útil. Todos nós, repito, em algum momento, atuamos de forma tola. Mas nós devemos, como eu disse no início, assumir as rédeas da nossa vida. Quando a tolice e a idiotia se torna permanente, nós estamos vivendo de forma marginal. Quase sempre nós estamos acusando o externo, acusando o outro, acusando o Estado, porque nós abdicamos, nós renunciamos à nossa capacidade de caminharmos de forma resoluta. O idiota útil é aquele que é idiota, mas ele é útil àquele que, na maioria das vezes, chega ao poder ou pretende nele chegar. Ele quase sempre alimenta ilusões, uma crença fanática, quase sempre tem até mesmo fé naquele homem, naquele que pretende alçar uma função em um cargo político. Ele idolatra as pessoas e, em outros casos, ele até mesmo assim se mostra, porque é interessante que assim ele comodamente persista no caminho. Uma pessoa assim, um idiota útil, é aquela pessoa que apoia uma causa, uma ideia e não tem a menor ideia do que ela está, o que aquela bandeira representa.
defende uma pessoa ou até mesmo um grupo político sem atentar sem cuidar, sem prestar atenção nos intuitos, nos fins indevidos e até mesmo criminosos daquelas pessoas que ela admira, respeita ou até mesmo idolatra. E líderes inescrupulosos e até mesmo criminosos, eles se utilizam, eles vampirizam estes que são idiotas úteis. Quase sempre, nós também assim atuamos quando nós depositamos a fé no ser humano, quando nós esperamos que o Estado resolva os nossos problemas, quando nós queremos que os problemas da nossa comunidade, do nosso bairro, que eles sejam resolvidos sem a nossa iniciativa, sem que levantemos da nossa poltrona, esperando que o Estado faça por aquilo que ele recebe, sob o nome de tributo. O idiota útil quase sempre predomina, mas é verdade que, muito embora a loucura seja uma doença mental, ela não traz tanto estrago. O estrago dela é bem menor do que aqueles que são analfabetos, daqueles que são idiotas, daqueles que são úteis, idiotas úteis. Eu quero finalizar a minha fala trazendo para vocês algumas observações. Aquilo que eu vou passar para vocês, estas observações, elas decorrem de pesquisas. E eu vou passar de forma resumida aquilo que até mesmo institutos como IBGE, não que ele seja respeitado, pelo menos hoje ele assim não se mostra, mas pesquisas, dados, até mesmo da Unicef, órgãos que se arrogam no direito de pesquisar e nos apresentar planilhas sobre o nosso convívio social. Dados que são importantes para que nós analisemos. Eu não sei se vocês sabem, mas é de causar espanto quando no Nordeste, mais de 50% daqueles que são analfabetos absolutos no Brasil, mais de 50% são analfabetos que residem, que domiciliam no Nordeste. Isso mesmo. Mais de 50% dos analfabetos no Brasil, eles se encontram na região Nordeste. E pasmem, mais ou quase 40% dos analfabetos funcionais ali da população do Nordeste. Ou seja, a população do Nordeste conta com quase 40% de analfabetos funcionais. Mas existe algo que eu acho assim interessantíssimo que eu compartilho com vocês. Através de pesquisa, de apuração, a região Nordeste ela vem se apresentando como a região que é a mais forte no engajamento eleitoral. São aqueles que querem participar do voto, querem participar do processo eleitoral. Eles se engajam. É um crescimento expressivo, principalmente nos últimos anos, na atuação do eleitor, daquele que, atuando, reduz drasticamente a abstenção. Então, pensemos juntos. Se na região Nordeste, e aqui estou falando de dados, respeito os nossos irmãos a si mesmo, me refiro a eles como irmãos no Nordeste. Mais de 50% dos analfabetos em nosso país estão no Nordeste. E talvez as pessoas estranham por que eles sofrem tanto. Porque além da ausência do Estado, eles também sofrem não pela loucura, mas pelo analfabetismo, seja ele absoluto ou funcional.
mas muito embora participem, eles se envolvam no processo eleitoral, eles continuam sendo vítimas. E talvez as pessoas não percebam. Se não todos, a maioria daqueles que estão no poder, eles planejam que as pessoas se mantenham analfabetas, longe da realidade. Pessoas que se mantenham e continuem iludidas. Pessoas que acreditem em falsas promessas. Pessoas que são levadas a pensar que o Estado é responsável pela prosperidade, pelo nosso bem-estar integral. Sabemos que, muito embora o Estado perceba uma quantia exorbitante a título de tributo, esta quantia não se reverte em benefício do povo. Agora mesmo, nos últimos anos, batemos recordes de arrecadação tributária. E muito embora assim sendo, muito embora tenhamos batido recordes na arrecadação tributária, a dificuldade financeira, em vez de diminuir, ela aumenta. A marginalidade, em vez de diminuir, aumenta. A violência, cada vez mais, ela vem nos trazendo prejuízo. Então, nós precisamos acordar. Nós precisamos abandonar a alienação. Que não sejamos pessoas ou que não mantenhamos distante da realidade. É natural que nós cometamos erros, equívocos. É natural que num momento ou no outro sejamos tolos, idiotas. Mas pensemos bem. Nós precisamos desenvolver a capacidade ou o desejo, a vontade firme de conhecer a verdade. Eu peço licença para vocês para terminar esse vídeo contando um caso que para mim se trata de uma anedota, mas dela penso que nós podemos tirar assim ensinamentos. Determinada pessoa na via pública vinha conduzindo seu veículo quando no meio da quadra um pneu da frente bate num buraco e o pneu fura. Imediatamente ele encosta o veículo e ele inicia o processo de trocar o pneu. Abre o porta-mala, tira o estepe, começa a desapertar os parafusos e ele começa a pegar os 4 parafusos e colocar em ordem sequencial. Só que ele não percebe que ele colocou esses parafusos ao lado de um bueiro, uma boca de lobo, aquilo que nós chamamos de galeria pluvial. Quando ele termina de tirar os 4 parafusos e ele vai tirar o pneu, ele bate nos parafusos e todos eles caem na boca de lobo. E ele, nervoso, irritado, ele perde a noção da realidade. Ele renuncia à capacidade de, através da lucidez, buscar a solução do problema. Usando seus recursos, o seu conhecimento, pois ele sabe, ele conhece há muitos e muitos anos, ele é motorista, até mesmo se trata de um motorista profissional. Mas ele fica muito preocupado porque ele estava atrasado e isso ainda mais aumenta a sua irritação. E ele olha para o veículo e pensa, como que eu vou agora colocar essa roda? Eu não tenho mais nenhum parafuso. E isso aumenta mais a sua raiva, o seu desequilíbrio emocional. E ele pensando em qual local ele iria encontrar parafusos para comprar, ele escuta alguém gritando de uma janela num prédio ao lado, gritando e balançando as mãos, e ele olha
E ele percebe que está ao lado de um sanatório, de um hospital psiquiátrico, e ele escuta essa pessoa balançando a mão e dizendo: olha, tira um parafuso das outras 3 rodas e coloca na roda que você vai conseguir sair. Você vai resolver seu problema. Aí ele volta e olha novamente, hotel psiquiátrico, hospital psiquiátrico, melhor dizendo, sanatório, e ele pergunta: mas você não é louco? Você não é uma pessoa que está internada no hospital psiquiátrico? E ele grita, rindo: eu sou louco, mas eu não sou idiota, eu não sou tolo. Quase sempre assim se apresenta a nossa vida social. Um número pequeno, um percentual mínimo de pessoas que se encontram internadas como pessoas loucas, desequilibradas, que não têm condições de gerir a sua própria vida. A maioria é de analfabeto, seja ele absoluto, que não sabe ler e escrever, funcional, político, idiota, útil, que em vez de fiscalizar e buscar, cobrar, começa a admirar, brigar, discutir, até mesmo com familiares sobre este ou aquele político, aquele que se enceguece e não percebe as virtudes de um opositor, que se torna cego para os atos calamitosos, criminosos daquele que ele idolatra. É assim, talvez, o motivo pelo qual nós nos encontremos. O Brasil, um país tão rico, com potencial enorme e com tantas pessoas marginalizadas, do ponto de vista psíquico, do ponto de vista emocional, do ponto de vista educacional, pessoas que são analfabetas, idiotas. Nós precisamos despertar. Por mais que tenhamos cometidos atos absurdos, praticados atos insanos, idiotas, tolos, nós precisamos assumir o nosso dever, pegar as rédeas da nossa vida. Ou senão nós iremos continuar olhando uma pessoa que passa na via pública, uma pessoa elegante, que se veste bem, com andar resoluto, altiva, e continuaremos pensando que aquela pessoa é próspera. E também iremos nos deparar com aquela pessoa simples, talvez um catador de material reciclado, e nós continuaremos entendendo ou concebendo a ideia de que seja uma pessoa falida. Nós precisamos despertar a nossa visão. Nós devemos abandonar a nossa cegueira. E não estou me referindo à nossa cegueira física, que alguns portam, a cegueira, a nossa indiferença, a nossa negligência, e despertar para que possamos perceber que o Estado quase sempre, na maioria das vezes, não somente agora, durante toda a história, sempre procurou vampirizar. E se nós continuarmos assim, indiferentes, se nós continuarmos assim idolatrando o vampiro, continuaremos nesta situação em que nós nos encontramos. Um abraço, até breve. Fiquem com Deus.